Opa, bom, Coziel aqui e hoje eu vim mostrar para vocês como eu utilizei um projeto para poder passar por entrevistas sem precisar fazer teste prático. Quem está na busca de um emprego, aplicando para vagas, participando de entrevistas, sabe que geralmente o pessoal costuma cobrar um teste prático, que eles te dão ali um prazo de alguns dias ou semanas para você ir lá e desenvolver alguma coisa que eles querem. E geralmente essa costuma ser a parte mais chata, mais trabalhosa, que dá mais desafios para você, porque você quer muito passar naquela vaga e aí você passa virando noites e desenvolvendo aquele projeto. Durante a minha jornada buscando uma vaga na gringa, eu comecei a reparar que várias descrições e várias vagas pediam sempre as mesmas tecnologias, e aí eu busquei desenvolver um projeto em que acoplasse a maioria das tecnologias pedidas para que eu pudesse mostrar que eu tinha conhecimento das ferramentas. E aí, uma pergunta muito comum que os recrutadores fazem é eles pedem para você falar um projeto que você se orgulha, ou um projeto bem desenvolvido. Então eu já aproveitava para falar desse projeto em específico e perguntar se eu não poderia usar ele para mostrar os meus conhecimentos técnicos. O recrutador às vezes ou só via o projeto no GitHub e me aprovava, ou me pedia para marcar uma call para explicar o projeto para ele e ir passando com os detalhes para eu explicar o que eu tinha feito. O projeto que eu desenvolvi, a ideia dele é relativamente simples. Ele é um cruze de pessoas, mas aqui eu foquei não na ideia do projeto em o que ele resolve, mas sim nas tecnologias. Então eu tentei colocar o máximo de coisas que eu consegui aqui de tecnologias que eram cobradas nas vagas. E aí eu fui documentando no README tudo que eu coloquei, como executar, o que ele tinha de coisa, aqui com vários prints, bem descritivo assim. Falando sobre a arquitetura do projeto, ela é uma arquitetura relativamente simples. Eu só adicionei algumas camadas a mais porque eu via que são tecnologias que geralmente são cobradas nas vagas que eu estava aplicando. E para começar, a gente tem aqui o nosso front-end. O front-end vai fazer uma requisição para a API e na API nós temos dois middlewares. O primeiro middleware é o middleware de autenticação. Eu utilizei uma autenticação com token JWT, mas não foi com login. Mais para frente eu explico um pouco melhor sobre ela. Então, o usuário ele vai fazer a requisição, e aí se ele tiver autenticado, se ele tiver certo, ele vai salvar o token dele no Redis, e aí outras rotas que ele for acessar, o middleware vai bater no Redis, que vai salvar o cacheamento, e vai verificar se o token dele já está lá. Se ele tiver, ele passa e está autenticado. Se não, ele vai dar um authorized para o usuário. Aí o segundo middleware é o middleware de log, em que toda requisição que é feita é printada no console os dados da requisição. Além disso, é publicado na fila do RabbitMQ para salvar no banco futuramente, para não atrapalhar o desempenho da requisição atual. Então, eu bato na API, aí eu publico na fila do RabbitMQ. Quando a API estiver disponível, ele vai consumir esse dado e aí vai salvar no MongoDB informações da requisição, como o tempo de resposta, a rota que o usuário requisitou, quais foram os inputs do usuário, qual foi o output da requisição, o payload dele e assim vai. Além disso, a gente tem aqui o MongoDB, onde é salvo os dados de logs e os dados do nosso usuário. E agora, falando um pouco mais a fundo sobre as tecnologias e como foi feito, aqui começando com o back-end, eu utilizei o Node.js com o Express para fazer a API, e para banco de dados eu utilizei o MongoDB e eu tenho duas principais collections. A primeira é a de usuários, em que eu vou ter os dados deles como nome, usuário, endereço e assim por diante. E a segunda é a collection de logs, onde vai ter aqui a request e response time, para eu ver quanto que uma requisição durou, o método que foi utilizado, a URL, o status e várias informações importantes. Na parte de autenticação que eu comentei, eu utilizei uma forma sem login, eu utilizei uma palavra-chave, em que eu salvo essa palavra-chave em uma variável de ambiente no back-end, e aí o usuário tem que requisitar a rota auth/validate com essa palavra-chave, e se a palavra for a mesma que está salva no back-end, ele recebe um token dizendo que ele está autenticado, senão ele vai ficar inautenticado. Aqui um detalhe a mais foi a utilização de validadores de input, em que o usuário ele não consegue digitar algum dado no formato errado para você fazer um input. Então eu já valido se uma data está no formato de data, por exemplo, se um e-mail está no formato de e-mail, e o usuário já recebe esse erro com alguma validação indicando que ele precisa digitar o campo certo. Na parte de middlewares, a aplicação conta com dois middlewares. O primeiro é o middleware de autenticação, em que o usuário vai colocar nos headers dele
qual que é o token JWT que foi gerado, e aí quando toda a requisição que ele for receber, ele vai passar pelo middleware, verificar se o token dele está salvo no Redis, está cacheado no Redis. Se tiver lá, ele já volta e está certo. Se não, ele vai descriptografar o token, verificar se a palavra é a palavra certa, que está salvo no back-end, e então autorizar o usuário. O segundo middleware, ele é um middleware de logs, em que toda vez que o usuário faz uma requisição, a API printa a requisição, os dados dela no console, e também ele publica na fila do RabbitMQ para ele salvar essa requisição e os dados dela em algum outro momento, para não sobrecarregar a requisição do usuário e deixar mais lenta. Então, o usuário bateu na API, é publicado na fila do RabbitMQ, e em algum momento, quando a API estiver livre, ele vai ler dessa fila e salvar no banco de dados as informações da requisição do usuário. Eu também escrevi alguns testes automatizados, tanto testes unitários quanto testes end-to-end, para mostrar que eu sabia os dois, e eu utilizei o Jest para fazer os testes do back-end. Escrevi documentações para a API utilizando o Swagger, então eu coloquei aqui informações sobre todas as rotas, quais são os métodos, quais são os inputs, o que ela retorna, para deixar tudo bem descritivo para quem for consumir essa API e integrar ela com alguma coisa. Aqui para a parte do front-end eu fiz com o React, utilizando o Ent-Design para estilização, e aqui eu tentei adicionar coisas que são importantes para front-end e que chamassem a atenção também, como validadores de input, com notificação para o usuário, tabelas interativas que você poderia deletar algum usuário, atualizar, excluir, editar e criar algum novo na própria tabela. Eu fiz também o uso de modais para poder criar um novo usuário ou coisa assim. E também cuidei bastante da parte do design, para o design poder ser responsivo e você poder utilizar o front-end em qualquer dispositivo. Então aqui eu criei vários campos com cards para poder ficar bem responsivo. E aqui na parte do mobile eu coloquei um print também para mostrar como ficaria os campos organizados e sem quebrar nada com diferentes proporções de tela. Para a parte da infraestrutura, eu fiz tudo containerizado, eu utilizei o Docker para isso, e também utilizei o Kubernetes para subir a aplicação, e principalmente eu utilizei o Tilt. O Tilt ele é um orquestrador de Kubernetes para rodar localmente, e com ele você consegue subir todas as dependências e todo o projeto só com um comando que é um tilt up. Ele é baseado num tilt file. No tilt file você faz toda a configuração de quais containers você vai subir, de quais portas você vai utilizar e tudo mais. E ele também gera um painel para você ver com todas as aplicações, que por exemplo eu tenho o meu back-end, o meu front-end, eu tenho aqui o RabbitMQ, o Mongo, o Redis, e você pode acompanhar os logs de todas as aplicações em tempo real. Posso fazer um vídeo explicando um pouco melhor sobre o Tilt também em outra hora e mostrar aplicações para eles e coisas diferentes que dá para ser feito. E foi com esse projeto que eu consegui passar em várias entrevistas sem precisar fazer um teste prático. E como dica, eu deixo para vocês, quando vocês forem fazer um projeto como esse, prestem muita atenção e tenham bastante carinho, não só com o código em si, mas também com a organização do projeto. Desde como você estrutura as pastas para ficar fácil de reutilizar um código, de entender a aplicação, como também, principalmente, o README, você montar um README bem feito, explicando como você fez a aplicação, como que roda ela, quais foram as tecnologias utilizadas. Isso chama muita atenção dos recrutadores também, porque mostra que você no time vai conseguir passar o conhecimento para frente e também organizar as coisas que são feitas. É isso. Espero que tenham gostado. Espero que o vídeo ajude aí o pessoal a ir melhor nas entrevistas e conseguir passar sem fazer um teste técnico também, porque a gente sabe que é chato e dá trabalho. E se você gostou, deixa um like aí, se inscreve, me segue lá no TikTok e no Instagram, porque eu também vou começar a postar bastante conteúdo por lá. Valeu, tamo junto.